Vamos lá, bem-vindos ao podcast da SIG do Brasil. Esse é o podcast de número 5. Eu sou Luciano Lara, sou promotor de justiça, sou produtor de conteúdo no canal Beabá do Tiro, articulista do InfoArmas, e estou aqui com uma convidada muito especial, a deputada federal pelo Distrito Federal, deputada Bia Kicis, presidente, a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a comissão mais importante daquela casa. Deputada, muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui na SIG do Brasil e nesse podcast. Muito obrigada, Lara. Um prazer estar aqui com vocês também e aqui na SIG também. Hoje nós vamos falar da defesa da mulher no mundo do tiro, a mulher tendo a possibilidade de utilizar a arma de fogo e utilizar essa arma de fogo para a sua defesa. Deputada, nos colocaram aqui como primeiro tópico: a defesa da mulher é potencializada com a arma de fogo? Não tem a menor dúvida, né? Até eu fico me lembrando aqui de uma pergunta que o presidente Bolsonaro, desde que ele era deputado, ele fazia para as mulheres que iam lá visitar o gabinete. Ele falava assim: como é que você se sente mais segura, né? Com a Lei Maria da Penha, você andando com a lei na sua bolsa, ou com uma arma, se você for abordada por um estuprador, um homem, um agressor de mulheres, né? E é óbvio que a lei não dá essa segurança, ainda mais no país onde reina a impunidade. Então, a arma de fogo, bem utilizada para defesa pessoal, ela certamente traz muito mais segurança para nós mulheres. Tem uma máxima, deputada, que diz que a arma de fogo é a equalizadora de forças por excelência. Não é por ser mulher ou apenas por ser mulher que ela está em inferioridade. A gente pode estar em inferioridade pelo tamanho do agressor, pela quantidade de agressores, pela surpresa que aquela agressão está nos causando, e a arma de fogo é que vai permitir a homens e mulheres, em especial as mulheres, a terem condição de ir podendo, tendo treinamento, tendo condição, né? E optando por fazê-lo, reagir. Né? Como que a senhora vê isso aí e essa maior possibilidade de acesso ao equipamento que as alterações legislativas recentes têm possibilitado? Se ainda que não facilitaram como gostaríamos, ainda que estejamos numa legislação absurdamente restritiva, como é a Lei de Armas, a 10.826 de 2003, né? Mas que os decretos recentes diminuíram as amarras ou melhoraram quanto à burocracia toda que é ainda devida ao cidadão de bem que queira se armar. Não tem a menor dúvida, Lara. Inclusive, é uma questão cultural. A gente foi, a gente foi doutrinado a achar que a arma seria uma coisa ruim, que a gente não deveria chegar perto de armas, né? Às vezes eu vejo alguns vídeos, algumas histórias de crianças, por exemplo, americanas, porque nos Estados Unidos a cultura é completamente diferente da nossa, crianças em fazendas, crianças pequenas já aprendendo com os pais a manusear uma arma. Isso é tão importante, porque isso se torna parte da sua cultura. Para a gente que não foi acostumado, é uma coisa assim. Eu, quando comecei, eu confesso para você que dava sempre aquele frio na barriga, aquele medo de estar num ambiente em que as pessoas estavam armadas, apesar de toda a segurança do ambiente, porque quando a gente entra nesse mundo, o que a gente percebe é que a coisa mais importante é a segurança. Isso é valorizado, isso é cuidado, né? Então, sem dúvida, a nossa legislação, até por conta dessa cultura desarmamentista no Brasil, é uma legislação muito cruel. A burocracia que a gente tem que enfrentar é uma coisa terrível, sendo que o bandido lá que está armado até os dentes, ele não precisa de registro da arma, não precisa de nada, né? Então, precisa melhorar muito ainda. É interessante que eu, como parlamentar, né, e sendo CAC, eu fiz questão todo o processo de passar por tudo igualzinho qualquer pessoa passaria, e, olha, foi uma grande dificuldade. Então, assim, a gente vê que ainda precisa melhorar muito, só que a gente precisa trabalhar na questão da cultura, para as pessoas entenderem que, para você ter paz, você tem que se preparar para a guerra e não soltar pombinha branca. Exatamente.
E, deputada, quando a gente fala de arma de fogo e munição, o primeiro estigma que vem é arma sinônimo de crime, o primeiro estigma que vem é arma sinônimo de banditismo, né? Essa cultura que nos foi passada e foi tão trabalhada, né? Esse estigma que foi feito com a imagem da arma de fogo e munição sinônimo de crime, fez com que quem atua legalmente com a arma de fogo, os atiradores, os caçadores, os colecionadores, as pessoas que têm arma de fogo para sua defesa, acabassem tentando ficar fora do radar, tentando manter-se até na clandestinidade, não dando divulgação. Aos atletas não dão divulgação, as pessoas que atuam na área dão pouca divulgação, deram muito pouca divulgação até a abertura recente que a gente teve, né? Por medo, receio da segurança e receio da imagem, né? Que essa ignorância, no sentido de desconhecimento das atividades, esse preconceito com as armas de fogo, viesse a causar mais mal do que efetivamente aquele mal que a gente pensa em enfrentar, estando preparado e tendo uma arma de fogo legal, não é? É exatamente isso. E ainda mais aqui, vamos pensar no Brasil, você que é promotor de justiça, que atua na área criminal, o que você deve ver, a gente não tem nem ideia, né? Mas o que a gente consegue acessar aí, até em vídeos, em histórias que a gente lê, na área rural, vamos lá. A gente, nas últimas décadas, o que a gente assistiu? A gente assistiu a fazendeiros, a famílias, pessoas amedrontadas por invasores de terra, né? Vamos colocar aí, por exemplo, o MST, existem outros movimentos como esse, que entravam se sentindo completamente à vontade para sequestrar, amarrar, matar pessoas, matar animais, tocar fogo em tudo, né? Se sentiam completamente livres e à vontade para fazer isso. E se a pessoa pensasse em reagir, meu Deus, né? Quem reage é que acaba tendo que responder a processo. Graças a Deus, com essa política implementada pelo governo Bolsonaro, que na Câmara a gente também está trabalhando, tem trabalhado para melhorar, ainda está longe de chegar no ideal, mas a gente tem trabalhado. Hoje, as invasões de terras, né, já diminuiu muito, isso é uma coisa, os números são bastante significativos, e hoje o maluco lá que quer invadir uma terra, ele vai pensar 2, 3 vezes, ele não vai entrar com aquela facilidade. E isso acontece também na zona urbana, né? Evidentemente, hoje o bandido sabe que se ele for assaltar uma residência, ele entra tranquilo, que ele só vai encontrar pessoas desarmadas, que não tem nenhum tipo de contato, né, com esse mundo das armas, com a defesa pessoal. E sendo que a legítima defesa é algo que é natural, a legítima defesa é um direito por excelência, um direito natural, e foi por tanto tempo discriminado. Nós ouvimos 1000 histórias de pessoas que foram se defender e elas é que tiveram que responder a processo. Vamos lembrar do caso do cunhado da Ana Hickman. Esse caso ficou famosíssimo, não é? E ainda acharam que ele agiu com excesso. Imagina você pensar que uma pessoa, no máximo da tensão, tendo que enfrentar um bandido, que ela vai atirar pensando, não vou dar um tirinho na perna para derrubar. Não existe isso. Eu tenho a seguinte convicção, né? Que se você pegar uma arma é para atirar, né? E se você for atirar, é para você atirar de forma que você garanta a sua vida. A gente, na experiência aqui como promotor de justiça, eu ontem fiz o meu plenário de número 400, né? 400 plenários do Tribunal do Júri. Eu nunca atuei em um caso em que houvesse a utilização de uma arma registrada. Para a senhora ter uma ideia, os crimes todos que passam pelo plenário do Tribunal do Júri, já conversei com juízes com 30 anos de experiência, promotores com 30 anos de atuação no Tribunal do Júri, que também não se recordam de terem atuado num caso em que uma arma legal tivesse sido levada a plenário. São armas ilegais, são armas na mão de bandidos, são crimes praticados e qualquer um da população é contra a arma na mão de bandido, né? Essa propaganda que é feita com relação a armas de fogo, né? E tirar-se de circulação as armas de fogo, todos nós encampamos, queremos que se tire as armas de fogo da mão do bandido,
O cidadão de bem é que fica amarrado em toda a burocracia que se cria, em toda a dificuldade que se propaga com relação à arma de fogo, e essa arma de fogo do cidadão de bem, essa arma legal, ela não é a arma empregada no crime. Né? A venda exponencial que alguns colocam, mas que foi apenas a abertura de mercado que se possibilitou no passado recente brasileiro, com as alterações legislativas, o aumento na venda de armas não ocasionou, não tem qualquer correlação com o aumento de qualquer índice criminal que tenha ocorrido. E, muito pelo contrário, houve um decréscimo no número, principalmente, de homicídios, né? O que mostra que mais armas não é sinônimo de mais crimes, como muito quis se dizer, né, deputada? Com certeza, eu ia falar exatamente isso. Com o aumento de número de armas de fogo, diminuiu na mesma proporção aí, né, o número de homicídios. Então, para nós mulheres, principalmente, que somos mais vulneráveis, não adianta dizer que não, nós somos mais vulneráveis. Então, nós temos que buscar essa proteção, sempre sair de uma condição de vulnerabilidade, historicamente, culturalmente, né? O homem é aquele que protege a mulher, que protege a sua família, mas toda mulher que sentir vontade, né, de ficar apta a se defender, defender também a sua família, deve procurar, né, um treinamento com segurança, porque eu acho que é muito importante. A gente agradece, claro, a proteção que os homens nos dão, mas nós também queremos dar, né, estamos dando esse passo, né, que é da gente mesmo aprender a se defender, porque isso é muito importante. E a senhora dizia aí a respeito do preparo, do treinamento, e a pergunta seguinte seria: como se preparar para uma situação real, de forma que o nervosismo ou que aquela surpresa ali não venha a dominar a situação? E a senhora dizia dos treinamentos que fez recentes, né, É, e as capacitações pelas quais tem passado aí. a gente precisa realmente de bastante treinamento, até porque, como eu disse, culturalmente a arma de fogo na nossa mão não é uma coisa natural. Então a gente tem essa sensação assim, né, de um nervosismo, o coração dispara, a mão sua, né, a mão começa a suar e a gente precisa treinar, treinar, treinar e treinar. Não tem nada que a gente não possa fazer, nenhuma habilidade que a gente não possa adquirir com dedicação. Então, primeiro tem que ter a motivação, né? E a motivação e a devoção, a dedicação, o treino. Eu tenho, inclusive, falado isso, né? Que eu tenho atirado muito bem, mas com o alvo ali parado, né? Então, agora, o meu próximo passo é exatamente buscar um treinamento dinâmico. Então, é isso que eu já vou começar a fazer, porque você ali com calma, o alvo parado, você com tempo para atirar, fazendo todos aqueles protocolos de segurança, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter que puxar uma arma, né, na hora que o agressor está vindo para cima de você. Então, certamente, claro que tem o tiro intuitivo, numa hora dessa, você não vai ficar mirando, você vai pegar a arma, você vai atirar para frente, né? Mas o treinamento é que vai fazer a diferença. Eu já vou fazer o convite, aproveitando que a senhora está na SIG do Brasil, que é uma das expoentes hoje no Campeonato Brasileiro de IPSC, que é o tiro prático. Eu já vou fazer o convite para a senhora, como atirador de IPSC, que a senhora tenha acesso à atividade, tenha acesso a essa modalidade de tiro, que não é o tiro de defesa, que não é o tiro de combate, mas cria situações de movimentação, de tiro em movimento, né? Tiro com o tempo, estimulando o estresse, estimulando essas questões que uma situação real vai lhe ocasionar, né? E fazendo com que você tenha que se desenvolver, tenha que se movimentar, tenha que fazer o tiro numa situação muito próxima do real, né? Todo dentro de controle, tudo dentro de limites muito bem estabelecidos e sempre com muita segurança, que vai ajudar e muito a estimular a senhora nesse percurso aí na atividade do tiro. E estão colocando aqui para a gente mais uma pergunta bem bacana aqui. A senhora, como pensa em customizar uma arma de fogo? Que alterações a senhora faria numa arma de fogo? A senhora adquirindo uma nova arma de fogo, né? O que chama a atenção da senhora como mulher, como deputada, nas condições de trabalho que a senhora tem que desempenhar? O que faria a senhora, a atrairia numa modificação no armamento ou na escolha mesmo de um armamento?
Bom, eu acho que hoje as armas que são oferecidas no mercado, elas já são bastante satisfatórias. Por exemplo, quando havia a exclusividade da Taurus e eles começaram, os policiais começaram a usar a Taurus, eles a ponto 40, eles precisaram fazer várias adaptações. E daí, pelo que eu soube, isso gerou uma série de problemas, exatamente por conta de alterações, adaptações ou customização nas armas. Hoje você tem, por exemplo, eu optei por ter uma SIG, né, uma XL, e é uma arma leve, é uma arma com um gatilho também leve, fácil, né? Não é aquele gatilho que você. Esses dias eu atirei com a ponto 40, e tem uma dificuldade quando a gente acostuma com uma arma mais leve, que é você ter que voltar, né? O gatilho tem que voltar inteiro para você poder dar o próximo tiro. Então, na SIG isso já não acontece na SIG Sauer, né? O movimento é um movimento, você pode fazer um movimento mais rápido, é mais fácil. Agora, eu gostei muito de atirar também com o Red Dot, né? Isso é uma coisa que eu quero colocar na minha arma, eu acho que isso facilita bastante também. Eu acho que é uma coisa que deixa a mira ainda mais fácil, né? Apesar de que eu tenho conseguido atirar muito bem sem o Red Dot, só com a mira da própria arma mesmo, né? Eu acho que, assim, mais do que pensar em customizar, eu acho que você já adquirir uma arma que seja o seu número. Por exemplo, eu sentia dificuldade no início de armar, né? Porque quando você tem que puxar, muitas vezes, e a mulher tem a questão da unha, tem um monte de coisa, a Exatamente. gente tem menos força, não tem tanta força nos dedos para puxar. Então, o que, que eu fui buscando? Manusear as pistolas até encontrar uma que me desse mais conforto para atirar, que me deixasse mais segura, mais tranquila. Então, eu acho que mais até do que customizar, você coloca, claro, uma mira diferente, uma coisa assim, uma lanterna, mas eu acho que o mais importante é você já adquirir uma arma que seja de um tamanho confortável para o tamanho da sua mão, para a sua força, e eu acho que para a mulher isso é muito importante. Perfeito. A O Sig Sauer é uma recuo, a das questão do armas. recuo também, que não tem um recuo tão grande, né? É isso mesmo. A Sig Sauer é uma das armas de fábrica, né, que demandam menos customização e que tem mais preocupação em colocar para o seu cliente opções para aquisição do armamento e adaptação para a atividade que vai ser utilizada, né? Hoje, 2022, nós estamos em janeiro de 2022 gravando esse podcast e nós estamos tendo a oportunidade de discutir, e a senhora colocar tão bem, que a pessoa que vai adquirir, ela tem que testar o armamento, ela tem que verificar o que melhor lhe adapta, né, à sua condição, à sua complexão física, ao tamanho da sua mão, à força, né, a utilização de unhas compridas ou não, né, e a gente tem essa opção hoje, deputada. Graças ao trabalho que vem sendo feito e essas alterações recentes, a abertura de mercado tem trazido, antes a gente não podia estar discutindo isso aqui, poucos eram os que conseguiam fazer uma importação, né, e trazer um armamento diferenciado. Hoje nós temos à disposição a SIG do Brasil é uma das que tem trazido muitas armas e possibilidade de opção para o consumidor e, em especial, para as mulheres, que tem todos esses detalhes que a senhora colocou, além do que ter que portar uma arma de fogo tem a diferenciação da vestimenta, né? As mulheres sempre usam a roupa um pouco mais justa, né? Não fazem como os homens de deixar uma camisa para fora, ou nem sempre o paletó é do tamanho do homem, o taê da mulher nem sempre faz aquela segurança para uma arma full size, né? O que também não se é recomendado para uma mulher pela complexão física. E a senhora, pelo que eu soube, numa P365 XL aí, está muito bem servida, né? Com uma arma que é facilmente velável, né? E atende pela quantidade de munições a capacidade para defesa. Sensacional essa colocação que a senhora fez, inclusive do gatilho, né? Que é uma preocupação que em outras armas, em outros fabricantes ou em outros representantes, a gente tem que buscar uma customização, tem que trocar aquele gatilho. A senhora já optou por um armamento de uma fabricante que se preocupa com isso e já traz customizada de fábrica, já muito bem adaptada e muito melhor trabalhada esse seu armamento.
colocam aqui para a gente o que atraiu efetivamente a senhora ao mundo do tiro. Agora CAC, agora portando sua arma, né? O que atraiu a senhora para esse mundo do tiro? Bom, eu comecei a me informar, primeiro que eu comecei a conviver com pessoas que portavam armas, né? Então, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, o próprio presidente Bolsonaro, já quando deputado, e aí eu comecei a prestar atenção, né, e conversar com eles. E aí eu conheci também o Benê Barbosa, o livro do Benê sobre Mentiram para Você, sobre o desarmamento. Aí você vai vendo que realmente é uma questão de doutrinação que fizeram com a gente. Aquela história de campanha, entregue a sua arma pela paz. Você vai ver que é exatamente o contrário. Todas as ditaduras, todos os tiranos, né? Qual é a primeira medida que eles fazem? É desarmar seu povo. Né? Toda a tirania desarma seu povo, exatamente para poder dominá-lo. Então, você começa a prestar atenção, estudar, ficar atento. E também, no meu caso particularmente, eu tenho um filho que é muito interessado nesse mundo. E ele ficava me cutucando: mãe, vamos lá, mãe, vamos secar aqui, mãe. Ficava no meu pé. Então, além de tudo isso, um filho pegando no pé ajudou para eu entrar nesse mundo. E aí, realmente, quando eu entrei, eu vi que é muito importante. E eu, inclusive, eu me arrependo de não ter entrado antes, porque quando eu fui procuradora do Distrito Federal, por 24 anos, eu tinha 29 anos quando eu entrei na carreira, e lá atrás me ofereceram, né? Ofereceram para todos os procuradores curso de tiro, curso de defesa pessoal, né? Luta, tudo. E na época não, para que eu vou querer isso? Não tem nada a ver comigo, com o meu mundo. Quer dizer, ignorância, aquilo que você falou, falta de conhecimento, ignorância. Hoje eu falo, puxa vida, se eu tivesse começado bem mais cedo, né? Hoje já seria uma coisa muito mais tranquila, muito mais natural. Então, eu tive que romper paradigmas para eu entrar nesse mundo. Eu digo assim, não é uma coisa natural para a gente, né? Pelo pessoal da minha geração, não é uma coisa natural. A gente tem que quebrar é, uma série de paradigmas, ideias que a gente tem formadas na cabeça, que a arma ou é só para agentes das forças, né? Policial, policial militar, bombeiro, policial civil, militar, não é para as pessoas comuns, ainda mais as mulheres, para a gente, ainda mais um paradigma a ser rompido, né? Mas eu estou muito feliz que eu tenha despertado para esse mundo. Eu tenho um lema que é o seguinte: enquanto há vida, há esperança. Então, nunca é tarde para a gente aprender. Esses estigmas todos que a gente tem que enfrentar por fazer a opção de, em podendo, ter condições de nos defender, né? Que não quer dizer só adquirir um armamento, não quer dizer que você vai ter condição de se defender, né? Mas você querendo e podendo, você vai ter meios de enfrentar uma violência, de enfrentar uma agressão, né? Que desarmado você não teria, por maior coragem, maior vontade que você tenha, né? Um agressor maior, uma complexão física maior, um agressor armado, um agressor em maior número, né? E a gente sabe que a bandidagem está atuando sempre em maior número, né? O estigma todo que a gente tem que trabalhar por tudo que fizeram, por tudo que trabalharam com relação à imagem da arma de fogo e munição, e é por isso que eu digo a ignorância. A ignorância é do desconhecimento efetivo. Desconhecimento efetivo na matéria, desconhecimento efetivo do que representa a arma de fogo, né? Do que pode ser utilizado, em como pode ser utilizada a arma de fogo pelo cidadão de bem. A senhora colocou muito bem. Quando se fala, e muito se fala, do emprego da arma de fogo apenas pelas forças de segurança, o que leva mais tempo? Eu discar 190 e a maior efetividade da melhor polícia militar de estados brasileiros em atender essa ocorrência, ou eu fazer a minha segurança através dos próprios meios, né? Quando a senhora coloca a legítima defesa como um direito natural e garantido na Constituição, que fala, no artigo 5º, quando ela traz, é garantido a todos a segurança e a vida. Como é que eu garanto a minha segurança e a minha vida se eu não tiver o instrumento para legitimar essa minha defesa, instrumentalizar essa minha defesa? Né? É meio de ação, aqui, né?
É meio de ação, né? Você não adianta nada você ter um monte de direito previsto na Constituição se não te dão os meios de ação. Os meios de Perfeito. ação são a coisa mais importante. E uma coisa que as pessoas confundem muito, e nós que somos da área jurídica sabemos bem distinguir, é o que é segurança pública e o que é direito à vida e legítima defesa. Muitas pessoas falam, não, isso é um absurdo, quem tem que dar segurança é o Estado. Eu não tô, quando a gente fala de andar armado, a gente não está tratando o tema segurança pública. A segurança Tem que pública fazer. realmente é um ônus do Estado, é um dever do Estado. Agora, como Exato. procuradora de Estado que fui durante 24 anos, vou falar para você, eu assisti várias audiências, julgamentos de processos que iam parar na procuradoria de pessoas que foram assaltadas ou um parente que foi morto e a pessoa entrava com uma ação contra o Estado. E aí, né, o que que os desembargadores decidiam? Invariavelmente, olha, o Estado não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo protegendo todas as pessoas. Então, não é cabível essa indenização. Só dava a indenização quando o morto era um preso, porque aí dizia que ele estava custodiado, que ele estava ali, né, Sob a sob a tutela do custódia do Estado. Estado. Aí, quer dizer, Exato. para indenizar a família quando um criminoso, alguém que está preso, morre, ok. Mas quando é uma pessoa, um trabalhador, um estudante, um filho de alguém que saiu para a escola e é assassinado, é sequestrado, aí não cabe indenização. Então, isso começou a me despertar também, sabe? Falei, peraí, o próprio Estado, por meio do seu judiciário, está dizendo que o Estado não pode, não tem condições de dar segurança a todas as pessoas. Então, 24 horas por dia. quem é Exato. que tem que garantir a segurança? É a própria pessoa, né? Então, assim, fica Nós na cara, temos é muito evidente isso. reconhecido por sentença, né, doutora? Exatamente. A gente tem um dossiê do feminicídio aqui no estado do Mato Grosso do Sul, os processos são todos digitais já há quase 10 anos, né? E fica mais fácil compilar os dados da violência e dos processos aqui. Com relação ao feminicídio, falando aqui da mulher, da necessidade de defesa, né, e a defesa armada. Para a senhora ter uma ideia, nos últimos 6 anos, os dados compilados dos últimos 6 anos, a arma utilizada no crime de feminicídio, em 47% dos crimes, é a arma branca. A arma de fogo é utilizada em 20% apenas dos crimes de feminicídio. O que isso faz acreditar que essa vítima, se ela tivesse armada, ela teria condições, plenas condições, de não morrer, de não vir a ser vitimada ou pelo menos não lesionada na forma com que foi, num feminicídio tentado ou num feminicídio consumado, se ela tivesse treinamento, se ela tivesse o meio de se defender, que é instrumentalizado por excelência pela arma de fogo. Né? Até no feminicídio, que é uma das bandeiras levantadas, né, por quem tutela o desarmamentismo, a arma em casa estaria ensejando maior risco a essa mulher, a gente vê que isso não é verdade e reforço na posição de que, em 18 anos como promotor de justiça, nunca vi uma arma registrada utilizada, né, em casos como tais. Nem na violência contra a mulher, que se o diga se essa mulher tivesse mais acesso, mais meios ou mais condições de estar armada, treinada e armada, né, deputado? Isso já mostra que o criminoso que vai atacar uma mulher, ele já conta com a vulnerabilidade da mulher, né? Então, ele, Perfeito. ele nem precisa estar fortemente armado. Ele vai com uma arma branca, uma faca, seja o que for, para atacar a mulher, porque ele conta que a força física dele será superior à da mulher, e normalmente é. Né? A gente não tem que ficar brigando contra a natureza, gente. A gente tem que aceitar as coisas como elas são, né? E mudar aquilo que é possível mudar. Então, o que é possível mudar? A complexão física, a força da mulher em relação ao homem? Não, a não ser em casos específicos de mulheres que são treinadas mesmo, que são lutadoras, mas que não é o que geralmente acontece. Então, o que a gente pode mudar? A gente pode dar à mulher, oferecer à mulher aquilo que você falou, que a arma ela equaliza, né? Ela vai fazer com que a mulher se torne, né, tão capaz como o homem de se defender.
né? Tem algumas cenas de filme, né, que são engraçadas, que demonstram bem isso. Às vezes chega um cara, um lutador, aí ele faz vários pulos e saltos e poses e gestos, né, de um grande lutador se preparando para atacar. Aí o outro magricelinho vai lá, pega uma arma e dá só um tirinho. Então é isso, E né? é isso. Você E pode é ser isso, né? uma pessoa muito forte, muito preparada para o ataque, e o outro pode ser um magrinho lá que nunca lutou, pega uma pistola, dá um tiro e está resolvida a questão, né? Não tem super-herói para enfrentamento. A senhora colocou o tópico mudança e eu entro aqui no tema o que esperar do mercado bélico nos próximos anos e eu complemento quais mudanças a gente pode esperar vindas do parlamento em um momento que a gente vive tanta insegurança jurídica. Eu já vi a senhora tratando o tema e falando do ativismo judicial, falando dos problemas que nós estamos enfrentando, inclusive de interferências entre os poderes, né? Nós temos uma lei de armas absolutamente restritiva, mas que estabelece que a sua regulamentação se dá pelo presidente da República, que o tem feito nos decretos últimos que foram baixados e que são questionados e que até podem ser questionados, mas que são sempre atacados por vieses ideológicos, por vieses propagandistas desarmamentistas e muito menos juridicamente como deveriam ou como poderiam ser questionados. O que a gente pode esperar do parlamento, deputada, e o que a gente pode esperar de mudanças para o mercado bélico nos próximos anos aqui no Brasil? Bom, com relação ao mercado bélico, eu acho que é só continuar permitindo a concorrência, né, que as coisas tendem a melhorar, porque, por exemplo, mais mulheres entrando aí nesse mercado, né, como atiradoras, como CACs, as armas serão o fabricante já vai olhar mais para a mulher. Então, eu acho que cada vez a arma vai ficar mais adequada para o uso da mulher. Aquilo que você mencionou, uma coisa que é importante, a questão da roupa, porque os homens todos usam cinto, colocam a arma ali, e falam, caramba, eu nem uso cinto, né? Se eu estou de vestido, não tenho como colocar a arma aqui na cintura. Então, tem que pensar, né, outros locais para você poder colocar uma arma, que a gente sabe que na bolsa não é o ideal, né? Você deve portar com você e não numa bolsa. Então, eu acho que a questão também de facilitar para as mulheres, eu acho que é uma coisa que vai acabar ocorrendo cada vez mais. Já está bem melhor, mas eu acho que ainda pode melhorar. Com relação à legislação e ao parlamento, eu acho que a gente precisa urgente de colocar mais conservadores no parlamento, porque eu digo para vocês, ali é uma guerra desigual, hercúlea, porque a cabeça da grande maioria dos parlamentares que tem lá é uma cabeça doutrinada, sabe? Uma cabeça assim, progressista, que acha que o que vai trazer a paz é desarmar a população. Tem aquelas pessoas que são mal intencionadas, né? Que realmente querem desarmar porque querem dominar. Então, aí a gente tem os partidos de extrema esquerda, né? Os partidos de esquerda que é unânime, é unanimidade entre eles, né? A sanha, né, de desarmar a população e de liberar criminosos, soltar, vai para saidão, põe criminoso na rua, porque isso é um meio de ação deles para domínio da população. Agora, parlamentares até que se dizem de direita, muitas vezes não votam a favor, né, da mudança na legislação para permitir que a gente possa defender. Então, a gente precisa, para mudar a legislação, a gente precisa mexer realmente na questão cultural. Porque eu digo o seguinte, nós no parlamento, nós não estamos lá para fabricar demandas, sabe? Para fazer leis fabricando demandas. Nós temos que olhar para a sociedade e aí legislar de acordo com a demanda da população, da sociedade. Então, eu acho que a gente precisa continuar nesse trabalho de conscientizar as pessoas do que é, né, o desarmamento, dos benefícios de liberação das armas, dos benefícios de você ter acesso, se quiser, porque ninguém quer obrigar ninguém, mas a gente quer dar acesso, quer possibilitar. Tá? E aí, trazendo mais pessoas, mais parlamentares com essa visão do mundo, ou
conseguindo conscientizar os parlamentares que já estão lá, né, da visão equivocada que é, né, essa de querer desarmar a população, aí eu acredito que a gente consiga ir em frente, porque eu vou te contar, mesmo com o presidente Bolsonaro, né, cuja pauta quase que principal é essa questão da segurança do indivíduo, da segurança. A gente tem tanta dificuldade, então, quando eu vejo a burocracia que é, e a dificuldade que é uma pessoa pegar um porte de arma e falar assim, meu Deus, e isso no governo Bolsonaro. Imagina se fosse num governo de esquerda. Então, assim, precisa mudar, mas a gente precisa continuar conscientizando as pessoas. O importante também destacar, deputada, que a questão envolve o esporte, né? O esporte do tiro, que tem uma enormidade de modalidades no país, não só lembrando a primeira medalha de ouro olímpica brasileira, mas de todas as modalidades, e muitas modalidades, inclusive não olímpicas, né? A grande maioria das modalidades de tiro existentes, esportivas, não são olímpicas, não são esportes olímpicos, não tem a divulgação e a propagação da informação como um esporte olímpico obtém, né? E nós temos expoentes nessas modalidades, campeões mundiais, top 5 do mundo, em várias outras modalidades, que acabam sendo afetados em qualquer mudança que essa ideologia ou que essa tirania aí de poder acaba gerando. Afeta o treinamento, afeta o desempenho desses atletas, né, em atividade estritamente esportiva. Muitos desses atletas, às vezes, nem portar a arma portam, mas eles desempenham a sua atividade demandando um instrumento que é a arma de fogo, né? Por vezes se esquece da atividade esportiva. Né? Esporte garantido na Constituição, tanto quanto a segurança, tanto quanto o direito à vida, né? E que, por vezes, acaba afetado numa discussão política que não trata o esporte. E mais, esquece-se da necessidade de defesa. Né? Esquece da necessidade de defesa, que todos nós temos como bandeira desarmar bandidos e diminuir a criminalidade, e isso não há dúvida. Agora, tratar o cidadão de bem e equiparar a conduta do cidadão de bem, que passa por tudo que a senhora vivenciou aí, para se tornar CAC e ter acesso ao armamento regular e dentro das formalidades e dentro de toda a burocracia estabelecida. Né? Esquecer e tratar esse cidadão como o bandido que arruma a arma na esquina e que vai ali numa facção, que vai ali num membro de facção obter esse armamento, não tratar as coisas como elas são, né, deputada? E eu não sei se o que você falou da questão do esporte, né, olímpico, se isso depende de alguma alteração legislativa. Imagino que não, acho que deva ser alguma coisa que as comissões, né, olímpicas sejam responsáveis por isso. Mas se tiver alguma necessidade de alteração legislativa, vocês podem contar comigo, que eu estou à inteira disposição sempre para trabalhar em prol, né, dos CACs, em prol da segurança das pessoas, das mulheres, tá? Então, podem contar comigo. Eu sou francamente favorável a que o tiro, né, o tiro esportivo possa sim, se tornar um esporte olímpico. Nós temos representantes femininas que já desempenham com galhardia a atividade. Nós temos um acesso muito maior à divulgação da informação e as mulheres terem acesso, como a senhora está tendo. Né? Nós temos possibilidade de empresas estarem investindo na divulgação e em campanhas de educação a respeito do tema, né? E quero agradecer aí o convite da SIG do Brasil e a oportunidade de estar conversando com a senhora e de estar participando desse podcast, né? Coisa que era impensável há uns anos atrás. Né? Dois agentes políticos, né? Eu como promotor de justiça, a senhora como deputada federal, tendo liberdade para estar discutindo esse assunto, para estar colocando a nossa posição, a nossa opinião a respeito desse assunto, tratando de escolha de armamento, deputada. Veja a senhora, nós que estávamos até ontem amarrados a um fabricante ou a um tipo de armamento, hoje podemos nos dar ao luxo de, em querendo escolher armamento e tendo opções de escolha de armamento.
a colocação com relação ao esporte é no sentido de não se esquecer, quando se tenta recrudescer o acesso à arma de fogo, que isso afeta o esportista, isso afeta o nosso atleta. Isso gera um risco para o nosso atleta de hoje poder estar participando de uma determinada modalidade com um determinado armamento num determinado calibre, e amanhã, porque se quer enfrentar uma legislação ou se quer modificar uma legislação, poder alterar a possibilidade dele participar de uma prova. Porque, na verdade, o tiro ele é um esporte olímpico, né? Até o primeiro, como Sim, você mencionou aqui, eu lembrei disso, que a primeira medalha de ouro que o Brasil teve numa Olimpíada perfeito. foi exatamente com o tiro, né? O tiro É isso mesmo. esportivo numa Olimpíada. Então, eu tinha entendido você falar, fiquei em dúvida, achei que pudesse ter sido retirado das Olimpíadas, mas não, né? Continua firme nas Não, Olimpíadas. em verdade, é um risco da gente não poder desempenhar a atividade por uma limitação de um calibre, que às vezes não se É entende o verdade. que é aquele calibre, não se conhece de balística ou de funcionamento de armamento e acha que com isso vai evitar crimes, quando em verdade está limitando a participação de um atleta, por exemplo, numa determinada modalidade esportiva. Isso é uma Né? coisa super Deputada, importante. Deputada, no final das contas, o passar a régua a respeito do assunto estamos tratando de liberdade, estamos tratando de possibilidade de defesa, estamos tratando, em última análise, de direito à sobrevivência, direito à vida. Né? Que a senhora pode nos trazer por considerações finais, aí, agradecendo o seu tempo, agradecendo a disposição da senhora estar participando nesse podcast, e, mais uma vez, agradecendo a SIG do Brasil pela oportunidade de estar participando aqui com a senhora. Clara, eu que agradeço a você por esse papo muito instrutivo também. Você é uma pessoa que já tem muito mais experiência do que eu nesse mundo das armas, e como promotor de justiça, poder falar para as pessoas ouvirem assim: olha, nunca peguei um caso em que o crime foi cometido com uma arma registrada. Gente, isso é muito simbólico, sabe? Isso é muito forte para vocês entenderem que quando se quer desarmar a população, quando se retira de circulação armas legais, armas registradas, você não está afetando em nada os bandidos. A criminalidade continua solta, você só está facilitando a vida para eles, porque daí eles têm certeza que eles podem entrar, invadir uma casa, invadir uma loja, um restaurante, e fazer como eles fazem, aqueles arrastões, né? E ter certeza que não vai ter ninguém armado, porque o dia que tem uma pessoa armada, acaba com a festa deles, né? Então, isso é uma coisa muito importante, a gente lembrar que o direito a andar armado, ao porte de arma, o direito a você praticar o tiro esportivo, isso não tem nada a ver com a questão ligada à segurança pública, essa fica a cargo do Estado e ela também é imperfeita. É imperfeita e a sua imperfeição ela é reconhecida e é até motivo, justificativa para o Estado não ser responsabilizado pela violência. E a gente sabe que o Brasil é um dos países com as maiores taxas de mortes violentas do mundo. Então, se a gente começa a se preparar para enfrentar isso, mas com segurança, com cuidado, com treinamento, assim, a gente vai ter muito mais condição de defender a nossa própria vida e a vida das pessoas que a gente ama, dos nossos familiares. Eu, como parlamentar, tenho essa questão como uma das pautas muito importantes para mim. Estou sempre ouvindo, sempre conversando com os atiradores, com os CACs, para saber o que é que está pegando, qual é a dificuldade. Já tive a oportunidade de levar alguns líderes, né, para conversar com o ministro da Justiça. Foi feita mudança na legislação, ouvindo os CACs, então eu fico muito feliz de ter podido contribuir para isso. E como cidadã, como mulher, né, como cidadã, hoje eu me sinto muito mais segura, né, sabendo que eu estou preparado, estou me preparando, né, porque tem que melhorar ainda muito, mas já me sinto muito mais preparada para
para me defender, me sinto mais segura. Isso é muito importante, tá? Então, fica aqui esse recado, essa mensagem, como diz no livro do Benet, mentiram para você sobre desarmamento, procure se informar e procure também uma arma que te dê condições de você manuseá-lo. Então, eu tenho uma Sig Sauer, né? É uma arma que ela é muito, muito adequada para a mulher, ela é de fácil manuseio, ela é leve, ela tem um gatilho leve, e você se sente mais segura, você, mulher, vai se sentir mais segura. Sim, agora existem várias outras marcas muito boas, né? Muito boas. Eu atirei esses dias também com uma CZ, achei excepcional, a Glock é muito boa, a Taurus, nossa, só com a concorrência, o que a Taurus evoluiu. Então, a gente tem várias fabricantes aí, vários modelos, todos muito bons. Procura aquele que cabe melhor na sua mão, no seu bolso, mas não deixe, se você tem interesse pelo tema, não deixe de procurar, né, se informar melhor e vir para esse mundo, né, participar aí dessa campanha por uma sociedade mais segura. A senhora fazia menção à evolução dos índices de segurança pública, já fez o paralelo sobre o que eu acho sensacional, né? E eu sempre toco nesse ponto, que é quando a gente fala da segurança pessoal, quando a gente fala do cidadão de bem adquirindo a sua arma para defesa pessoal, nós não estamos fazendo paralelo com a segurança pública, nós não estamos pretendendo fazer segurança pública, nós estamos querendo, tendo oportunidade, tendo condição, tentar não sermos vítimas indefesas. Simplesmente é isso que está se tratando, simplesmente é esse o ponto que está se cuidando. Costuma-se fazer um paralelo, né, quando a gente fala de arma de fogo. Mas não precisa de arma de fogo, né? Não precisa da arma, porque qualquer instrumento pode ser arma, né? E sempre se lembra do carro, né? No Brasil, morre 45 mil pessoas em acidentes de trânsito todos os anos. 450 mil pessoas são sequeladas pelos acidentes de trânsito todos os anos. E eu entro numa concessionária, eu entro numa loja e adquiro um veículo, eu consigo comprar um veículo mesmo sem ser habilitado. Não se pede a habilitação para se adquirir um veículo. Fazendo paralelo com a arma de fogo, a senhora viu que a senhora não conseguiu, com menos de 6 meses, com toda a burocracia e todas as exigências formais, a autorização para aquisição da arma de fogo. Cursos, treinamento, certificação para a senhora pleitear um porte de arma, né? Mesmo sendo deputada federal, né? Sem nenhuma benesse, sem nenhum tratamento diferenciado, a senhora viu toda a dificuldade que o cidadão de bem ainda enfrenta. Como é que a senhora traça um paralelo disso com os índices que nós comentamos, né, de aumento do número de armas legais em circulação, né? Em circulação, nem gosto desse termo em circulação, porque muito pouco dessas armas efetivamente circulam, né? Na verdade, são armas utilizadas para o esporte, para as atividades, mas não portadas, muitas delas nem portáteis são, mas que estão sendo vendidas e ainda assim a segurança pública tendo o reflexo positivo dos últimos anos. Como é que a senhora vê isso? Eu acho que fica muito evidente, né? A gente tem, por exemplo, o exemplo da Suíça, onde todo cidadão tem direito à arma. Todo cidadão lá tem 3, 4, 5 armas, né? Quantas quiser, né? E é um dos países com menor índice de crime violento, assim, de assassinato e tal. Então, assim, nos Estados Unidos, vamos pegar nos Estados Unidos, aqueles estados, né, onde as pessoas andam armadas, como você vê o Texas, por exemplo, a Flórida, geralmente são estados republicanos, né? O índice, a violência é muito menor. Vai para a Califórnia. A Califórnia está sendo destruída, né? Agora aquela lei que já tem um tempo que passou lá também, né? Que deixa de punir furtos ou roubos, né? De menor valor, que aqui são 900 e poucos dólares, chega a ser 5 mil reais. As pessoas estão entrando nas lojas, saqueando, levando com tranquilidade. E é um estado mais desarmamentista, né? Então, o que a gente percebe é que nos locais em que as pessoas podem portar armas, a segurança é maior. E quando as pessoas falam, nos Estados Unidos tem aqueles atiradores, sim, eles sempre atiram nas guns free zones, né?
que é naqueles Exato. locais em que você não pode estar armado, dentro de uma igreja, num aeroporto, então sempre numa escola, nos locais em que você não pode portar arma, é que esses crimes acontecem. Então, eu acho que já fica de cara aí a relação que se o cidadão de bem, ele pode estar armado, e só isso, só essa possibilidade, já deixa o bandido em dúvida, ele vai ficar bem menos à vontade para investir contra o cidadão. Numa sociedade em que a arma é permitida, nem todos precisam estar armados, mas é aquela coisa aleatória, né? Você vê as pessoas e fala assim, alguns desses podem estar, então já aumenta o risco para o bandido, né? E aí ele pode atacar uma pessoa que não está armada, mas alguém do lado está e defende essa pessoa. Então, só a possibilidade do cidadão estar armado já inibe o criminoso. É aquela máxima, quando a presa está armada, o predador dorme com fome, né? O Exatamente. risco de encontrar uma pessoa armada já gera uma inibição, como a senhora colocou. Deputada, foi um prazer, foi muito bom estar conversando com a senhora, é muito bom saber que nós temos representantes com essa mentalidade, né? Que o parlamento está aberto à discussão dos assuntos relativos à arma de fogo e munição, né? A gente vai estar lançando agora, se tudo correr bem, em março, no COP, né? no Congresso de Operações Policiais em Florianópolis, o nosso livro Papa Alfa, Porte de Arma para a Defesa Pessoal. Em seguida, vamos estar lançando o Legítima Defesa Armada, que acabou surgindo na escrita desse primeiro livro, acabou surgindo como desenvolvimento natural ali do tema, né? O porte de arma e a legítima defesa, na tentativa de trazer mais informação, que é o que nós trabalhamos no Beabá do Tiro no canal, né? De trazer mais informação, de tentar desmistificar o assunto, né? Quebrar esses paradigmas, como a senhora colocou, tentar romper esse estigma que a população acabou desenvolvendo nesses últimos 30 anos, em que se massificou a informação do desarmamentismo e da arma como sinônimo de crime, que a gente sabe que, para nós, cidadão de bem, não pode estar mais longe da realidade. Né? Quem quer estar armado, quem opta por estar armado, e isso é muito importante que fique claro, né? Não é obrigatório você estar armado, você não precisa gostar de armas, você não precisa querer estar armado. Né? Você basta respeitar aquelas pessoas que têm essa opção, que têm essa intenção de não serem presas indefesas. Né? Muito obrigado mais uma vez, obrigado a SIG do Brasil pela oportunidade, e fica o microfone aberto para a senhora fazer os agradecimentos e o encerramento. Só mesmo agradecer por esse papo tão produtivo. Eu acho que as pessoas vão gostar, porque tem muita informação aqui. E agradecer também a SIG do Brasil por essa oportunidade. Tá? Contem comigo. Eu hoje sou CAC, hoje eu tenho porte de arma, passei por toda a burocracia e, como parlamentar, estou atenta a isso e sempre disposta a trabalhar para facilitar a vida daqueles que querem poder também ser CAC e poder portar uma arma para a legítima defesa. Tá, joia. Muito obrigado, obrigado a todos. E esse foi o podcast número 5 da SIG do Brasil. Obrigado.